Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Bíblia na mão, vamos orar uma confissão de fé bem rápido. Pai, para a tua glória, eu creio, por isso eu falo, tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Por causa do teu Espírito Santo que habita em nós, a fé, o entendimento vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu creio, por isso eu falo, tua palavra nos será revelada e dará fruto a 100 por 1 para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Amém? Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus. Podem se assentar, anjos do Senhor, antes de comermos mais um pouquinho dessa verdadeira Santa Ceia. Deixa eu mostrar aqui, para quem não tem. Olha, deixa eu avisar aqui na igreja, nós temos revista hoje, hein? Hoje tem. Então, a semana que vem já não te garanto. Então, o projeto desta revista, O Mover, essa já é a 3ª edição. Santa Ceia ou Páscoa Judaica. O projeto, Mário, é o seguinte, quando Deus revelou essa missão, isso aqui é uma missão, já estamos no 3º volume. O projeto é o seguinte, cada ovelha do ministério tem que ter uma. É o mínimo. Parte do projeto é cada ovelha tem que ter uma. 2, porque vai semear para alguém. Amém? Amém? Então, quando você for adquirir, não adquira uma só. Porque você tem que amar o próximo. Então, se você adquirir só uma, e o teu próximo? Só quem entendeu. Então, como é que funciona o projeto de Deus? O que nasceu no coração? Porque essa revista aqui foi um mover de Deus. Por isso que o nome é Mover. Tem uma explicação. Foi um mover de Deus para quem participa do que Deus faz e está fazendo. Amanhã, por exemplo, eu vou enviar a coleção dos livros MGA para o Uruguai. Para o Uruguai! Vai uma coleção de livros, série Graça e Apostolado. Já estamos no número 9, hein? Vergonha se alguém aqui não tiver nem o 1, hein? Pensou? Se você não tiver o 1, e nem o 2, e nem o 3, e nem o 4, e nem o 5. Não, quem está vindo a primeira vez é diferente. Estou dizendo quem está aqui já 30 anos em graça, 20 anos em graça. Não tem o 1, não tem o 2. Eu não quero nem pensar nisso. Não tem nenhum. Não quero nem pensar nisso aí. Temos alguns livros, série Graça e Apostolado, volume 9, e a revista também tem hoje. Aí quem está me assistindo ao vivo, olha como que funciona. Quem está ao vivo agora, é só acabar o culto, eu quero 20, eu quero mais 30. Aí quando vem, acabou. Aí você fala assim, pastor, eu quero uma. Não, uma editora não faz, irmão. Agora, nesse momento, tem na livraria. Quando acabar o culto, passa lá, já pega a sua e a do seu próximo. Amém? Amém. Amanhã, não sei nem se eu estou vivo. Amém, abençoado? Ô, Jaque, o que o Espírito Santo vai falar nessa noite, hein? Tá na mão aí já? Deixa eu ver. Parece que é importante, hein? Diga aí, pela fé, essa frase. Como que é? Mas o que é preciso para andar? Quem acertar vai ganhar uma revista aqui agora. Mas tem que ser na primeira, hein? Tem que ser na primeira. O celular até caiu. Quem acertar vai ganhar já. Precisamos andar e viver no Espírito. O que precisamos para andar e viver no Espírito? Quem falou? Mas não é não. Fala alto, senão não. Levanta a mão e fala. O que precisamos para andar e viver no Espírito? Não. Quem falou? Não. O que precisamos para andar? Não é. O que precisamos andar? O que precisamos para andar
andar e viver no Espírito. É uma frase só. É uma frase só, é uma frase só. É isso, é só uma frase. O que precisamos para andar e viver... Está esgotando o tempo, hein? Dou-lhe uma. Andar e viver no Espírito? Não. Oi, Rosa. Oi? Não. Não. O que precisamos para andar e viver no Espírito? Tó, vem buscar. Quem vai falar? Não. 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 Eu vou ficar aqui até a meia-noite. É uma palavra só. O que precisamos para andar? Olha a dica, hein? Para andar e viver no Espírito. Precisamos do quê? Não. É uma palavra só. Não. 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 Tem que falar mesmo, de repente é certo. Não. Nossa, está tão fácil. Se eu der a dica, não vale mais, hein? Começa com D. Já não vale mais, eu já dei a dica. E mesmo assim estão errando. A última, hein? Ganhou, perdeu, hein? A última. O que precisamos para andar e viver no Espírito? O quê? Não é isso não. Quem falou? Quem falou? Maria. Eu ouvi a Maria. Maria, vem buscar. E dá uma para a Cris também. Ô, coisinha Jéssica, dá uma para a Cris também. Você falou discernimento? Tá. Mas é para você semear para alguém. Não é para você. Essa aqui para o seu próximo, viu, ô Cris? Para você pode ler, faz um estudo e depois você semeia. Uma salva de palmas ao Senhor. Agora ficou fácil, hein? O que precisamos para andar e viver no Espírito? Discernimento, irmão. Abre aí em Jó 33 para você ver. Jó 33 vai falar do que você precisa. Não tem jeito. Quem aqui tem o Espírito Santo, diga glória a Deus. Mas se você não tiver discernimento, o que você vai fazer com ele? Está vendo? As ovelhas não têm o Espírito Santo, mas não tem discernimento, o Espírito Santo fica lá dentro, ele fala várias coisas, a pessoa não tem discernimento e não entende e não tem a direção, porque não tem o quê? Porque não tem o Espírito Santo ou porque não tem discernimento? Dá um sinal, quem está entendendo? Está vendo, Maria, porque foi importante? O que precisamos para andar e viver no Espírito? Jó, capítulo 33 vai mostrar por que precisamos de discernimento. Ó. Jó, antes de Salmos, quem já achou Jó 33, diga amém. Coloca o seu dedo no verso 14. Ó. Jó 33, 14, vai ficar claro por que tem que ter discernimento. Porque como é que você vai... Olha lá, ó. Jó 33, 14. Pois Deus... O que Deus faz? Ele fala. Diga pela fé, Deus fala. Deus fala. Diga, como Deus fala? Então deixa eu te explicar uma coisa e te ensinar. Regra número 1. O que eu disse? Não faça regra. Qual que é a regra número 1? Não fazer regra. Porque Deus fala. Jó 33, 14. Ora de um modo, ora de outro. Qual é a regra número 1? Quem entendeu? Bom, então se não pode fazer regra, como é que eu vou saber quando Deus está falando? É preciso ter o quê? Aê! Quem está entendendo? Diga comigo, e o que é discernimento? Trouxe caneta aí para anotar a resposta? Discernimento vem da palavra discernir. Humanamente seria entender. Espiritualmente não se fala entender, fala discernir. Nós temos duas naturezas. 1 Coríntios 2. A natureza carnal e a natureza espiritual. Na carne, você fala, eu entendi.
No espírito, você fala, eu discerni. Alô, quem está entendendo? Então, o que é discernimento? É entender de um modo espiritual. Discernir. 2 mais 2, 4. Aí não é discernir. 2 mais 2, 4 não é discernir. Você vai na casa de uma pessoa, oh, glória a Deus pela... O que foi, irmão? Espera um pouquinho. O que foi? Espera aí. Senhor, o que está acontecendo nessa casa? Eu entrei aqui agora, estou sentindo um clima pesado. Nossa, o que está acontecendo? Eu entrei nesse quarto aqui. Não é o diabo não, tá? Para você precisa discernir. Às vezes é um clima de briga, é um clima familiar de palavrão, de xingo, desavença. Quem tem o Espírito Santo e está assim na intimidade com o Espírito Santo, quando entrar na hora vai discernir que tem alguma coisa errada. Alô? Como também vai discernir se tiver alguma coisa bem, tudo legal. Quem está aprendendo o que é discernir, hein? Você vai conversar com uma pessoa, você vai discernir se ele está bem, se ele não está bem, se ele está mentindo, se ele está falando a verdade. Vou te dar um exemplo de discernir sobre mentir. Aconteceu aqui nessa igreja, 1999. 1999. Tinha um baterista aqui. Tinha um rapaz que tocava bateria aqui. Aí, num domingo, acabou o louvor, acabou o culto de louvor, ele me procurou e falou assim, apóstolo, eu não quero mais tocar bateria. Falei, pessoal, não, por que foi? Não quero mais, eu quero sentar, eu quero aprender a palavra. Mentiu e mentiu errado. Porque a palavra depois do louvor, ele falou que não queria tocar mais porque ele queria ouvir a palavra. Essa não colou, hein? Quem entendeu? Você não vai falar o nome, você não está com o sapato daqui. Mentir para um profeta, ainda mentiu errado. Eu não quero mais tocar bateria. Falei, o que foi, abençoado? Não, agora eu quero prestar mais atenção na palavra. Deus falou, ele está mentindo. Bem ali na livraria. Ele estava na livraria, aí ele me chamou ali. Deus falou, está mentindo. O que eu faço, senhor? Não, fica quieto, deixa ele mentir. Finge que você... tá bom, irmão. Não, que agora eu quero crescer na palavra, Ele não está aqui hoje. Faz anos que ele não está aqui, irmão. Você não está vendo que ele mentiu? Diga comigo, e quem mente para um profeta? É reprovado por Deus. Escreveu aí? Aprendeu? Geazi mentiu para Eliseu. As pessoas, o Espírito Santo mandando falar, as pessoas confundem malignidade com justiça. Você não pode confundir, hein? Você não pode confundir. As pessoas crentes, até crente confunde malignidade com justiça. Como assim? Tem pessoas que pensam que Deus é ruim, que Deus é mau. Onde se viu Deus escolher um para salvação e o outro não vai ser salvo? Não, então Deus é ruim. As pessoas confundem malignidade com justiça. Romanos 9, Deus é soberano. Ele não é ruim, ele não é maligno, ele é soberano. É ele que manda, ele que escolhe e ele que não escolhe. Não é que ele é ruim, é que ele é soberano. É diferente. Você não pode nem pensar que Deus é ruim, você está louco. Deus é amor. Deus é o quê? Amor. Como é que você pensa que Deus é ruim? Que Deus é mau? Porque Romanos 9:11, o Jacó e o Esaú não tinham nem nascido e nem feito bem nem mal. E como é que, se ele não fez nem bem nem mal, como é que Deus escolhe um e não escolhe o outro? Eu tenho a resposta. Porque, na verdade, em Romanos 9:11, Paulo está citando o que aconteceu lá em Apocalipse 12, versículo 3 e 4. Então,
Deus escolheu um, Jacó, e não escolheu outro, Esaú, na verdade era uma... Quem quer ganhar um livro? De grátis. Na verdade, olha a dica. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Na verdade, essa atitude de Deus escolher um e não escolher outro, era uma... Hã? Deus escolher um. Vou dar uma dica. Por que ele escolheu um e não escolheu outro? Outra dica, não é porque ele é soberano, não. Ainda que ele é. Mas não é essa a resposta. Por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Na verdade, era uma consequência do que tinha acontecido antes. Você está achando que Deus escolheu Jacó porque o Jacó era bonito? Ele não tinha nem nascido. Então não era porque ele era bonito. Você está achando que ele não escolheu Esaú porque o Esaú era feio? Ele não tinha nem nascido. Não tinha beleza nem feiura. Então por que ele não escolheu? Era uma consequência do que tinha acontecido lá. Alô? Tem que pegar essa, hein? O Esaú era um da terça parte que tinha sido expulso do céu. Se for expulso do céu, Deus vai escolher ele para salvação. Se já expulsou do céu. Agora ficou legal, hein? E por que ele escolheu Jacó? Ora, 3 partes. Uma parte foi expulsa, sobrou 2. O Jacó era um dos que faziam parte das 2 partes que não foi expulso do céu. Então o Jacó tinha que ser escolhido mesmo. E o Esaú? Claro que não. Eu não posso ser o único que estou entendendo isso aqui. Não, vou embora. Eu não posso. Não, vou embora. Não, vou embora. Se só eu estiver entendendo, eu vou embora agora. Não posso ser o único. Estou entendendo isso? Eu não posso ser o único. Não posso ser o único. Não aceito isso aí. Eu não posso ser o único que estou entendendo isso. Vou falar de novo, o Espírito Santo manda falar pela 3ª vez. Deus escolheu Jacó. Não porque ele era bom, não porque ele era legal, não. Ele não tinha nem nascido. Tinha escolhido antes de nascer. Claro, antes da fundação do mundo. Alô? Alguém aqui está percebendo que as coisas comigo se encaixam? Eu estou te dando de graça, abençoado. Vai anotando aí. E por que ele não escolheu o Esaú? Deus é ruim, então por quê? Então ele foi injusto? Ele não foi injusto, ele foi soberano. Foi uma consequência do que tinha acontecido antes. Então, por exemplo, você, Jacó, na terra se chama Jacó, né? Você, Jacó, não se rebelou, não foi expulso, então você está escolhido para a salvação desde antes da fundação do mundo. Você, Esaú, você... Não, você não. Você está destinado, Romanos 9, 22, vaso da ira preparado para a perdição. Alô, eu não posso ser o único, estou entendendo, senão vou embora, hein? Vai saber explicar depois? Levanta a mão, quem vai saber explicar? Facinho, né, pastor? Não é facinho essa? Pô, Romanos 9, 11, Romanos 9, 22, Apocalipse 12, eu estou dando tudo de mão beijada, abençoado. Não está facinho de explicar depois? Está fácil ou não está fácil? Então domingo você vai pregar aqui, hein? Jó 33, 14. O que está escrito em Jó 33, 14? Eu quero ouvir. Deus... Bom, só para quem trouxe Bíblia. Jó 33, 14 está escrito o quê? Embora o homem possa não atentar para isso. Claro, ele não tem discernimento. Como é que ele vai atentar para essas coisas? Em outras palavras, Deus está falando e ele está... a lagartixa ali. Olha,
Menino, você viu o que aconteceu na novela sexta-feira? O Anderson do Molejão morreu, né? Meu irmão, agora não é hora de falar disso. Estou falando da palavra de Deus. Amém. Embora o homem possa não atentar para isso. Quem entendeu? Está preocupado com coisa da terra. Está preocupado com coisa que não tem nada a ver. Está olhando para o relógio. É porque o ônibus passa. Ah, irmão. Ô Jaque, qual que é o assunto aqui? Precisamos andar e viver no Espírito. Diga assim, apóstolo, o que eu vim fazer aqui hoje? Aprender a andar e viver no Espírito. Para isso, lição número 1, é preciso ter discernimento. Discernimento. O que é discernimento? Diga, é perceber as coisas espirituais. Eu vou te mostrar um caso aqui de pessoas que não tinham discernimento. O Eliseu mentiu, o Geazi mentiu para o Eliseu. O Geazi, o obreiro, o servo, mentiu para o profeta. Vê lá como que você vai entender Deus, hein? Diga, Deus não é injusto. Capricha, Deus é soberano. Diga, Hebreus 6:10. Capricha, Deus não é injusto. Fala para o seu irmão, Deus é soberano. O Geazi mentiu para o Eliseu. A lepra de Naamã foi para o Geazi. Não quero assustar ninguém. Os caras pensam que é brincadeira mentir para um profeta. Vai brincando. Eu já vi uns 3, 4 que já morreu, hein? Sem querer assustar ninguém. Sem querer assustar, Igor. Mas eu já vi uns 3, 4 pastores, tá? Até pastor presidente. Teve um pastor presidente lá no Ceará que foi embora. Pastor presidente, hein? Se o pastor presidente está morrendo, você imagina as ovelhas. As ovelhas não morrem. Porque as ovelhas não perseguem o homem de Deus. Quem persegue o homem de Deus é o sistema. E quem faz parte do sistema persegue, vai embora mais cedo. Deus tira de cena. Eu já vi uns aí, até um de Miami, tinha um de Miami. Deixa pra lá, vai. O Geazi mentiu para o Eliseu. A lepra do Naamã, que ficou lá no rio, porque o Naamã mergulhou 7 vezes. A lepra, interessante, como que é os mistérios de Deus, o poder de Deus. O Naamã tinha lepra, ele era um homem leproso, era rei, era rico, era próspero, mas ele tinha uma doença, uma lepra. E ele entrou no rio e mergulhou 7 vezes e foi curado pelo poder de Deus, pela palavra profética, pela boca do profeta Eliseu. Aí o Naamã foi curado. Foi curado da lepra, estou curado da lepra. Parece que a lepra ficou lá, né? Mas por quê? Não, porque a lepra do Naamã se apegou em Geazi, porque mentiu para o profeta. Olha que coisa louca. Você que gosta dessas coisas loucas. A lepra do Naamã, que já estava curado, limpo, ficou lá no Rio Jordão. A lepra dele se apegou em Geazi, porque mentiu para o profeta Eliseu. A lepra, Naamã era um rei próspero, rico, tal, famoso. Ele era um rei, só que ele era leproso. E lepra é igual câncer, não tem cura. O Naamã foi até o profeta. Nós não temos culto de oração profética aqui, sabe? O Naamã foi no culto de oração. Chegou lá, o Eliseu ministrou, faz isso, faz aquilo. E o Naamã foi curado. A lepra ficou lá no Rio Jordão. Passou um tempo, tudo legal e tal. O Geazi mentiu para o profeta. Qual foi a mentira? O Naamã quis oferecer a Eliseu gratidão por ser curado. Ele recebeu uma palavra profética, foi curado, os médicos não curavam, ele foi curado por uma oração. Eu vou ficar grato ao homem de Deus, tal. Olha, o que eu posso te dar? O homem de Deus, não quero nada, tal, não posso aceitar, de graça eu recebi, de graça eu dou, babá. Eu vou te dar, não posso aceitar. Tá bom, você não quer? Tá bom, então graça e pague, tal. O Naamã foi embora, o Eliseu ficou com o seu servo. O Geazi ouviu a conversa. O Naamã estava longe, o Geazi foi. Naamã! Foi. O meu senhor mudou de ideia. Era o Eliseu. Meu senhor, como assim? Não, ele mandou você entregar para mim o que você ia dar para ele. Você não ia dar para ele lá uma oferta? Então, dá para mim e tal. Ele mudou. Tá bom, eu estou grato, então estou aqui. Deu joias, deu ouro, bababá. O Geazi pegou tudo e foi lá
na casa dele, guardou e voltou com Eliseu. E aí, vamos para a missão? Vamos para a obra? Vamos para a obra que quero fazer a obra de Deus, hein? O Eliseu falou assim, ô Geazi, você foi ter com Naamã? Não, meu senhor, você está louco? Você acha que eu ia fazer uma coisa dessa? Claro que não. Profeta, eu falei com a senhora lá em cima sobre revelação, passado, presente e futuro. Palavra do conhecimento. Deus revelou ao profeta. Deus revela ao profeta. Tem caneta aí? Deus revela ao profeta porque o coração de Deus é um com o coração do profeta. O Eliseu, ô Geazi, você pegou? Não, longe de mim pegar, não peguei nada. Foi revelado ao profeta. Ô Geazi, você está mentindo. O meu espírito foi com você quando você foi ter com Naamã. A casa caiu, e agora? Nossa. Sabe o que é? Não tem, sabe o que é? A lepra de Naamã se apegará a ti e a sua descendência. E está escrito que o Geazi saiu da presença de Eliseu na hora, leproso. É brincadeira mentir para um profeta, hein? O que eu falei? Quem tem o temor de Deus? Então o profeta está pensando que ele é o quê? Não, o profeta é um comedor de arroz e feijão como todo mundo. A questão é que eu te revelei aqui, ó. O coração de Deus é um com o coração do profeta. Mas como é que você sabe disso aí? Por causa de Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ozeni mentiu para o profeta, mentiu para Deus. O que eu falei? Por isso, é preciso andar e viver no Espírito, para não cair nas ciladas do diabo, como Paulo falou para Timóteo. É preciso andar e viver no Espírito, para não ser enganado pela carne, porque ela engana, hein? Na lei eles falam que o diabo vem numa mulher bonita. Não é assim que eles falam? O diabo vem com uma mulher bonita, tal. E, na verdade, não é o diabo que vem. É uma mulher bonita mesmo. É a carne. Não tem nada de diabo. Um homem normal gosta de mulher bonita. Então não tem nada de diabo. É coisa normal da vida. Estão entendendo? Não tem nada de diabo nisso aí. É que a carne é fraca. Tentação. Lascívia. Sensualidade. Tem nada de diabo. É carne mesmo. Quem está entendendo? É para falar assim? Desse jeito? Vou falar então, hein? Tá bom. Coloca 50 mulheres nuas na frente de um homem que o cara fica louco. Tem nada de diabo. É a natureza humana. Alô? Tem nada a ver com diabo, com demônio. Natureza humana. Agora, se você pegar 50 mulheres nuas e colocar na frente de um velho de 100 anos, não vai acontecer nada. Só se ele for Abraão. Porque só aconteceu com Abraão. E com mais ninguém. Deixa eu contar uma aqui. Essa pode falar. Deixa eu contar uma aqui. O Davi era um homem segundo. Era um homem de Deus, tal, cheio do Espírito Santo, tinha discernimento, tinha revelação, tinha tudo. Davi era um homem completo. Sacerdote, rei e profeta. Então não era apóstolo, não, porque aquele tempo não tinha. Mas Davi era completo, sacerdote, rei e profeta. Um homem segundo o coração de Deus. Aí, vigor, tinha 250 mulheres, né? No auge, bonitão, Richard Gere, né? Tal, Nicolas Cage. O Davi era um cara. Só que ele foi... Se você não morrer, você vai ficar... Você vai ficar o quê? Se você não morrer, você vai ficar o quê? Até com quem tinha o coração segundo o coração de Deus. Aí o Davi ficou velho. Não morreu, ficou velho. E aí, o povo de Israel queria um rei com vigor e vamos tal. Mas o Davi estava... Até que nem assim não fica mais andando de bengala. Até que deita na cama e não sai mais. Você sabe disso, né? A minha mãe foi assim, 95 anos. Estava andando, estava conversando, estava comigo. Em 15 dias, foi acabando a bateria. Pôs na cama, bateria foi acabando. Desligou.
Minha mãe foi assim. E com o Davi não foi diferente. Aí o Davi, velho, já na cama, o que fiz? Eu não sei quem deu essa ideia, porque não está na Bíblia. Mas alguém falou assim, ô Carlão, ô Zé, chega aí. Lembra? Eu ia falar um nome aqui. Lembra aquela, formosa, virgem, novinha, hein? O rei Davi, nós fazemos tudo para... rei, vive para sempre, né, Zinha? Vive para sempre enquanto não está velho. Porque depois que estiver velho, vai viver até quando? Aí, vamos levar... Está escrito virgem. Pegaram a moça bonita, novinha, tal, virgem, Mário. Mas o Davi estava morrendo, não estava mais nada. Aí levaram a virgem para ele. E sabe o que aconteceu, irmão? Nada. Passou uns dias, Davi. Então não tem nada de diabo, tem nada de espiritual. É a natureza humana. Quem entendeu? Agora, é verdade que se pegasse uma novinha virgem e colocasse para Davi com 25 anos, ele ia subir até nas paredes, né? Mas com 120, como é que faz? Quem está entendendo? Então, se você não morrer, você vai ficar? As irmãs estão rindo. Mas não é verdade, abençoada? Você não está mais velha de quando você nasceu. Teve um rapaz que falou assim, deixa eu ir embora que eu já estou em contagem regressiva. E não é? Quando começou a contagem? Quando você? Nasceu, Mário. Já passou quanto aí, hein? A contagem regressiva começa quando nós... Interessante que 1 ano de vida, 50 anos. Não é 50 anos de vida. É 50 anos mais perto da morte. Não é? É porque se você nasceu hoje, está longe da morte. Mas você já tem 80? Estou te assustando. Olha, a verdade é o seguinte, vamos lá em Gálatas 5, vai. Vamos falar de coisa boa. Abre aqui. Gálatas capítulo 5. Eu espero que vocês estejam tendo de tudo que eu estou falando aqui. Estou dando risada, estou brincando, mas o negócio é sério, hein? Tá? Isso aqui é só para despistar alguns. Para achar assim, então, só para despistar. Na verdade, olha lá. Quem já achou Gálatas 5, diga amém. Qual que é o assunto hoje? Qual que é? Precisamos... Por quê? Porque é preciso ter discernimento. Por quê? Para discernir, porque Deus fala a hora de um modo. Às vezes Deus está falando aqui até através de umas brincadeirinhas e você não pegou. Não é, Maria? Você não está vendo esses teatrinhos aqui que faz tal, do Namã, e você não está vendo que é só um entretenimento? De repente é a hora que Deus está... Ele fala a hora de um modo, a hora de outro. Quem entendeu? Gálatas 5, quem já achou, diga amém. Coloca o seu dedo aí no versículo 25, é claro. E com a caneta na mão. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vai aparecer uma pergunta aí. Essa é fácil, né? Vai, vamos lá. Vamos ver quem vai acertar. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Qual a pergunta? Hello? Se vivemos, Gálatas 5, 25, só lê, Depois de ler, tem uma pergunta no oculto aqui. Não está escrita a pergunta. Você percebe com olhos iluminados. Tem uma pergunta aqui, no oculto. Você não vê com os olhos. Você quer ver, Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Qual é a pergunta? Vamos uma dica. A pergunta é uma palavra, é uma frase, é uma palavra só. É só é só uma palavra. Oi? Não, é uma palavra só. Se vivemos é 2. É uma só. Se, vocês estão...
Vocês estão percebendo a diferença de ter olhos iluminados? Quando se tem olhos iluminados, como Paulo disse em Efésios 1, o discernimento, ele é mais aguçado, apurado. Quem está percebendo? De novo, quando se tem olhos, mas não é esses olhos aqui que eu estou falando. Isso aqui é olhos carnais, olhos espirituais. Quando se tem olhos iluminados, eu estou falando dos olhos espirituais, o discernimento, ele é mais apurado, ele é mais aguçado. A última vez, hein? Se vivemos, Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Qual é a pergunta? Quem quer tentar? Não. Pelo menos acertou com uma palavra só. Né? Vou dar a resposta. Se vivemos no Espírito... presta atenção. Interessante, para mim está tão claro. Não está escrito na letra. Mas se eu olhar aqui, eu vejo que está ali. Porque já me foi revelado. Então vai ser para você agora. Se quiser anotar do lado com a caneta, não tem problema. A última vez. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diga bem forte. Qual é a pergunta? Por quê? Essa que é a pergunta. Aí vai ter uma resposta. Só há resposta se houver uma. E qual é a pergunta? Então agora vai encaixar. Quer ver? Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Qual que é a pergunta que vem? Por que o quê? Por que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito? Por quê? Por causa do discernimento, irmão. Porque o discernimento é a chave. Vou falar devagarzinho. Pegou a caneta? O discernimento é a chave que abre a porta para você perceber que Deus está aqui na sua vida, nessa área. Ele está fazendo. Aquilo foi Deus. Nossa, só pode ter sido Deus. Como é que você percebe essas coisas? Através do... Mas se você não tiver o discernimento, o Espírito Santo está em você, está falando com você através do profeta, do pastor. Às vezes fala até em línguas, e às vezes tem até a interpretação. Mas se não tiver o discernimento, pode falar 3 horas em língua e um mês de interpretação. Você está percebendo que o discernimento é a chave para você andar e viver no Espírito? Porque você vai perceber, você vai ver Deus. Isso foi Deus, aquilo foi... Isso aqui só pode ter sido Deus, claro. Hein, Mário? Cadê o Mário? Foi Deus ou não foi Deus, Mário? Fala aí na minha cara que não foi Deus. Não. Do antes e o depois. Juca, cadê o Juca? Quem foi embora? O Juca está lá. Foi Deus ou não foi Deus? Então tem alguns casos aqui. Você que pegou lá... Não, foi Deus ou não foi Deus? Aquela é da boa, aquela é bonita, hein? Então acontecem coisas em nossas vidas que só vai ter uma resposta e uma explicação. Por quê? Se você não tem dinheiro para comprar à vista e nem no fiado, em parcelado, e as coisas acontecem, foi o quê então? Se você não tem o dinheiro, não tem a condição, foi o quê? O que fez o mar abrir? Alguém dirá, o geólogo, ele estuda a terra. O geólogo falará assim, mas o mar abriu porque um forte vento oriental, está escrito. Só que está escrito também, soprou um forte vento oriental. Mas o geólogo vai falar o quê? O cientista. O mar abriu porque nunca tinha acontecido esse fenômeno. Um forte vento da banda do Oriente veio e abriu e dividiu as águas. Tudo bem, foi um vento mesmo. Mas quem soprou esse vento foi Deus. Então o geólogo vai falar assim, um vento da banda do Oriente soprou e dividiu o mar. Isso o homem carnal. Mas aquele que tem discernimento, ele vai falar assim, Deus soprou
soprou a noite inteira um vento que veio da banda do Oriente e dividiu as águas em duas partes. Vai colocar Deus na história, porque não tem outra explicação. Olha, vamos parar de enrolar, vai. O que o Espírito Santo está falando aqui é o seguinte: vai acontecer coisas em sua vida, se é que já não aconteceu. Na minha já aconteceu várias. Vai acontecer coisas em sua vida. Vai acontecer coisas em sua vida que não vai ter explicação, a não ser você se dobrar e reconhecer que foi Deus. Não tem outra explicação. Provérbios 3. Eu falei que o discernimento é a chave. Olha Provérbios 3. Anda no Espírito, tem que viver no Espírito também. Por quê? Por causa do discernimento, Como é que você vai saber que foi? Deus. O geólogo vai falar que foi um vento. Aí o cientista vai falar. O filósofo vai falar. E o crente vai falar o quê? Que foi? Deus está mandando falar. A mulher da hemorragia, do fluxo de sangue. Ela encontrou um médico maravilhoso. Não, porque ela tinha ido em vários médicos. Então como é que ela ficou curada da hemorragia? Se não foi um médico, se não foi, foi o quê? Só tem uma explicação. Nem recebeu oração, hein? Ninguém orou por ela. Mas ela já vinha confessando. Ela tocou no blazer de Jesus. Naquele tempo usava estola, né? Hoje ninguém usa estola. Só os crentes da lei. Eles querem imitar os judeus. Nós usamos blazer. Tocou. Oh, quem me tocou? Senhor, a multidão te aperta. O Senhor... Não, eu sei o que eu estou falando. Alguém... Não, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Uma outra versão, de mim saiu virtude. Quem me tocou? Todo mundo quieto. Quem me tocou? E a mulher... Senhor, fui eu, Senhor. Não acha ruim comigo, Senhor. Foi eu que toquei. Por quê? Não vou achar ruim, não. Eu só quero te falar uma coisa. Vai e fica livre do seu mal. A tua fé, nem precisei orar, a tua fé te salvou. Foi Deus, não foi o médico, não foi o remédio. Olha Provérbios 3 aí. Olha, depois de Salmos, Provérbios 3. Quem já achou Provérbios 3? Coloca o dedo no verso 6. Olha aí, ó. O Espírito Santo está mandando falar de novo. Vai acontecer coisas na sua vida. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, hoje, amanhã, daqui um mês, daqui 5 anos. Vai acontecer coisas na sua vida. Você vai ver que não foi o homem, não foi o dinheiro, não foi o remédio. E não vai ter para onde fugir. Provérbios 3:6. Você vai ter que reconhece-o em todos os teus caminhos. Não foi o remédio. Não foi o dinheiro, porque eu não tinha o dinheiro. Não foi o advogado, não tinha como. O homem estava brabo, disse que não sei o quê. Quando eu cheguei lá, ele estava manso, igual um carneiro. Não, o advogado nem falou com ele. Não, ele nem tomou remédio. Não foi o médico, porque o médico... Foi Deus. Então, Provérbio 3:6, Senhor, eu te reconheço em todos os meus caminhos, em todas as áreas da minha vida. Eu te reconheço, Senhor. Em tudo eu dou graças. É a hora do reconhecimento. Em tudo eu dou graças. É a hora que o pastor não está. É a hora que o culto é só de noite, está de dia ainda. O culto é domingo, é terça não tem. Só você e Deus. Vai isso é profético. Isso é profético. É bom você escrever, hein? Isso é profético. Eu vou liberar essa palavra. Vai acontecer coisas em sua vida que você vai ver que não foi o dinheiro, não foi o amigo, não foi a ajuda de ninguém, não foi o remédio. Vai acontecer coisas em sua vida que você vai ver, não tem resposta, a não ser foi
Deus. Estou falando com os crentes. O que eu disse? Olha, no tempo que eu andava com o profeta, não tinha nem celular. Hoje eu faço rascunho no celular, no bloquinho de nota. Quando eu andava com o profeta, não tinha nem... Eu nunca usei agenda, porque eu guardo tudo na cabeça. A pastora tem agenda lá, mas eu nunca usei agenda. De guardar, pôr no papelzinho, nunca fiz essas coisas. Sabe, marcar, dia tal, vou fazer isso. Não consigo. O negócio está tudo dentro de mim. Aí, quando eu andava com o profeta, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha nada. Tinha uma fome de que Deus fosse comigo como era com aquele profeta. Oh! Ah, Senhor. Deus me deu uma visão agora. Oh, papai. Tem gente aqui que vai saber que é Deus falando. Você está no caminho certo. Não para não. Porque aonde você está pisando, eu já pisei também. Faz 30 anos que eu estou pisando, então aonde você está pisando, eu já pisei. A estrada que você está trilhando, eu já passei nela. Vai ver que tem um buraquinho ali, tem uma curvinha, não tem? Não tem um matinho assim, eu já passei lá, eu já conheço, já passei. Está igualzinho a estrada. A estrada é a mesma. Anda com sábios e serás sábios. Essa é a estrada. E quem anda com sábio recebe a unção do sábio. Oh, o Espírito Santo está falando aqui. Eu falei com uma irmã lá de Portugal. E eu falei, porque a irmã falou assim: apóstolo, você ela deve estar me assistindo agora. Apóstolo, você tem uma unção que eu nunca vi em ninguém, nem nos profetas da Bíblia, nem a unção que você tem é diferente. Eu falei para ela assim: sabe o que é, abençoada? É que cada profeta tem uma unção singular. 1000 profetas, 1000 unções. É diferente. A unção é diferente. Abre aí, Coríntios 12. O Espírito está falando. O profeta, o homem de Deus, o apóstolo, o pastor, o evangelista, o profeta, ele vai ter a unção ministerial, mas a unção é diferente. 1000 profetas, 1000 unções diferentes. Olha aí, Coríntios 12, versículo 11. 1 Coríntios 12. Deus me deu uma visão, eu guardei ela, hein? Sabe quando que eu vou usar essa visão? Maria. Só no sábado profético. Ah, papai. Eu vi aqui, eu estava falando, Deus deu a visão. Eu peguei a visão, guardei. Batata, essa eu não perco mais. Vou usar a visão que Deus... Porque eu vi na visão acontecendo algo. Na visão eu vi acontecendo algo. Isso é um dom de revelação. Esse dom chama-se palavra do conhecimento. 1 Coríntios 12. É um dos 9 dons. Palavra do conhecimento. O que é o dom da palavra do conhecimento? É um dom de revelação quando Deus revela parte de algo que só Ele sabe, só Ele conhece. Por isso que é palavra do conhecimento. Só Ele conhece. Deus, sendo onisciente, Ele conhece coisas do passado, porque Ele sempre foi Deus. Conhece coisas do presente, porque Ele é Deus. E conhece coisas do futuro que nem aconteceu para nós, mas Ele é Deus, Ele sabe do futuro. Então Ele revela parte do conhecimento que só Ele tem. Ele me deu uma revelação agora faz 3 minutos. Eu já guardei, sábado eu vou usar ela. Quem estiver aqui vai ver usando esse dom aí. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Primeiro Coríntios 12, olha lá. Ô, Abba Pai. Ô, Abba Pai. Sabe por que essa unção manifestou? Só porque eu falei que serviu o profeta. Só porque eu falei que não tinha celular, não tinha WhatsApp, eu andei com o profeta. Só porque eu falei isso, a unção manifestou. Olha lá, Coríntios 12, verso 11. Coríntios 12. Vem, Sara, por favor. Coríntios 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. Alguém aqui crê que Deus é o mesmo? Amém. Ou você pensa que Ele é um velhinho caduco, está lá no céu já de bengala? Quem aqui crê que Deus é o mesmo? Levante a mão. Quem crê que Ele é o mesmo da Bíblia? Que Ele não mudou?
Então, ó, Coríntios 12, 11, ó, um só. Vamos ficar de pé. Vamos ler essa palavra de pé, com reverência a Ele. E no tocante à ministração de hoje, a palavra-chave profética, rema, é discernimento para andar e viver no... Senão vai acontecer coisas e você não vai saber a fonte, né? O mar abriu, foram falar para um homem, o homem era cientista, geólogo, estuda sobre a terra. Olha, o mar abriu. Não, isso aí eu já sei, isso aí foi um vento que soprou aí. Isso aí é raríssimo, isso nunca aconteceu, hein? Mas é um vento. O crente crê que foi o mover de Deus. Você vai falar com um naturista ou um naturalista, ele vai falar assim, não, aquela grama pegando fogo lá, isso é um fato que acontece a cada 1000 anos. Então, aquela grama pegou fogo. Ah, irmão, era Deus manifesto. Mas e aquele carneiro enroscado, um chifre? Não, aquilo lá, às vezes um carneiro escapou da onde? Estava no deserto, escapou da onde? Estou falando de Abraão, que ele ia sacrificar o menino, aí quando ele vai ver, tem eu sempre... Mas da onde apareceu esse cordeiro? Não tinha fazenda, não tinha ninguém, de onde apareceu o cordeiro? Por isso que o nome do monte até hoje, Deus proverá. Você não está percebendo que para os crentes, que nós vemos Deus em tudo? Você não está percebendo que nós vemos Deus em... O que fez abrir o mar, irmão? De onde apareceu aquele carneiro lá? O machado flutuar. Já viu o peso de um machado? Ô Mário, quanto que pesa um machado, hein? No mínimo uns 6, 7 quilos, né? Um machado não pesa uns 7 quilos mais ou menos? E como é que um machado flutua, Mário? Como é que um machado vai flutuar na água? Como, hein? Me explica isso. Os físicos, porque aí já é física. É física, ó. Gravidade. Mas com um machado de 8 quilos vai flutuar. Como? Digam comigo, um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Feche os olhos, vamos orar. Digam assim, o que o Espírito Santo me falou nessa noite é que eu preciso ter discernimento, aguçar o discernimento, apurar o discernimento, para perceber facilmente que é Deus, que foi Deus, que Deus está no negócio. Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor, um milagre ou maravilha. Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor, um milagre ou Com a sua Bíblia aberta em Coríntios 12, 11. Vamos ler mais uma vez. E você vai fazer as suas orações, as suas confissões de fé, segundo a sua fé, e eu vou fazer as minhas. Vamos ler mais uma vez Coríntios 12, 11. Digam, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Diga, ele abre o mar, faz o machado flutuar, o cego enxergar, o paralítico andar, o surdo ouvir, o mudo falar. Um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. Vou te ajudar mais um pouquinho, depois você vai sozinho. Diga assim, ó: nesta noite o Espírito Santo me ensinou a ter o discernimento aguçado, apurado. Vamos lá? Senhor, eu creio por fé
que o teu Espírito Santo em mim, junto com a tua palavra e as práticas, a experiência do dia a dia, é o que me faz discernir o teu mover em minha vida, em minha família, na igreja que eu congrego, no ministério que eu pertenço. Espírito Santo, eu recebo discernimento aguçado, discernimento apurado, para perceber Deus em minha vida facilmente, para perceber Deus quando fala vai, avança, e perceber quando Deus fala não vai, não vai. Eu recebo discernimento, eu recebo discernimento na minha vida, no meu dia a dia, em meus negócios, na obra de Deus. Eu recebo discernimento aguçado, discernimento apurado, para perceber, para discernir Deus em nosso meio, o mover de Deus, a manifestação de Deus, dons manifestos. Eu recebo discernimento para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu recebo discernimento em mim apurado, discernimento em mim aguçado, para perceber, para discernir Deus em minha vida, Deus em minha família, Deus nessa igreja, Deus nesse ministério. Eu recebo discernimento para a glória de Deus, para que eu reine em vida, para que eu viva melhor. Eu recebo discernimento para perceber Deus em minha vida, dizendo vai, avança, e dizendo não vai, fica, não vai. Eu recebo discernimento para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Essa é a minha oração. Como Paulo falava, a graça seja com o seu espírito. Como Paulo falava, a graça seja convosco. Como Paulo falava, a graça seja com todos os que amam ao Senhor Jesus com amor perene. Como Paulo falava, graça e paz. Amém? Vão com os anjos de Deus, passe na livraria, adquire sua revista e o seu livro, volume 9. Graça e paz a todos vocês. Tenham uma excelente semana com discernimento. Diga para o seu irmão: haja em sua vida discernimento.